Então anota para assistir, Provocou, porque hein? amanhã tem Vasco 6 horas, lutando pelo G8 ainda, pega o Juventude em São Januário. O Vasco vai completo, né? Enquanto não tem as ausências dos jogadores convocados para as seleções, principalmente vai o PH para a seleção brasileira, Cuesta e o Andrés Gomes hoje convocados para a seleção colombiana, mas jogam nesse sábado ainda pelo time. O Vasco só não vai ter o David, que entrou em campo para tomar o amarelo e ser suspenso no último jogo. O jogador que já não vinha sendo titular. E o Vasco deve ter a volta do Nuno e a volta do PH, né? A grande notícia do Vasco para esse sábado, na verdade, é exatamente isso. Os retornos de Nuno e PH que ficaram suspensos contra o Botafogo. Possível saída do Verratti do time titular, foi muito criticado, né? O Verratti no último jogo, mais uma vez, apesar de eu achar que os problemas do Vasco foram muito além do Verratti, a bola nem chegou lá na frente. O Vasco deve voltar a ter o Ryan como centroavante, o Gomes e o Nuno jogando pelas beiradas, a volta do PH para o lado direito, num jogo fundamental para o Vasco, né? Depois de 2 derrotas consecutivas, as 2 no Rio, uma em São Januário, outra no Newton Santos. Reencontra o torcedor, agora um pouco mais ressabiado, acho que o próprio time também um pouco mais ressabiado em relação aos últimos resultados, tentando voltar para essa luta pelo G8, né? Não tem jeito, o Vasco precisa sonhar com isso, ainda tem a Copa do Brasil, o Vasco ainda sonha com o título de Copa do Brasil, então ainda tem um caminho a seguir para buscar uma Libertadores. Até acho que falar em Copa do Brasil não é nem falar em pensar em vaga para Libertadores, vai ter que pensar no título. A importância da Copa do Brasil é o título que o Vasco não conquista há mais de 10 anos, um título nacional, conquistou em 2011 a última vez. Então, mas antes dessa Copa do Brasil, que é um olhar que o Vasco vai ter que ter em dezembro, o brasileiro, nesse momento, a luta do Vasco é para lutar por uma vaga na Libertadores, no possível G8, G7, é a luta do Vasco nesse momento. Saiu do G8 com as 2 derrotas consecutivas, né? O São Paulo ultrapassou, mas está muito perto. Dá para o Vasco ainda buscar, tem campeonato para isso, mas tem que fazer o dever de casa, ou voltar a fazer o dever de casa depois de ter perdido para o São Paulo dentro de São Januário. Então o Vasco possivelmente com seu time considerado titular, né? Que a gente tem visto nas últimas rodadas sem desfalque. Com o Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton. Talvez uma dúvida ali no meio de campo, né? O Tietê também foi muito criticado no último jogo contra o Botafogo. Não foi bem, foi sacado inclusive do time no intervalo, só que para entrar do Matheus França. Tenho visto muitas pessoas pedindo a volta do Hugo Moura, porque naquela sequência positiva que o Vasco teve de vitórias, a dupla de volantes era Barros e Hugo Moura. E como o Vasco é um time que tem tido muita deficiência defensiva, né, ao longo do trabalho ali do Diniz, principalmente, a volta dessa dupla de volantes de mais contenção pode voltar a ser uma arma ali do time, né? O Tietchan, o time fica um pouco mais exposto, não é um grande marcador, então pode ser que o Diniz, se for fazer alguma alteração no time que é considerado titular, venha exatamente através dessa volta do Hugo Moura, o time titular, que é uma possibilidade, ainda não é nada confirmado, né? O Diniz elogiou muito o Tietchan na coletiva após-jogo, criticou o jogo dele, falou que não foi bem, por isso que ele sacou, mas que ele confia muito no Tietchan e acha que o Tietchan pode voltar a jogar bem como jogou naquele período que o Vasco meteu 6-0, por exemplo, contra o Santos. O Tietchan fez um dos gols jogando muito bem. E ali na frente, Nuno, Coutinho, Ryan como centroavante e o Andrés Gomes, né, o que vinha sendo já esse quarteto ofensivo do time do Vasco. Vai pegar o Juventude embalado também, que veio de vitória contra o Sport lá na Ilha do Retiro e tenta essa arrancada, como a gente falava aqui, para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Então, um jogo importante para o Vasco, dentro de casa, precisa retomar a confiança, inclusive, do seu torcedor. Ficou com um pouco de pé atrás depois dos últimos resultados, principalmente depois da derrota para o Botafogo, pelo desempenho, né? Contra o São Paulo, o Vasco, na minha visão, não fez um jogo ruim, pode não ter sido na altura ou à altura do que vinha apresentando anteriormente. São Paulo foi muito bem, muito mérito de São Paulo, mas contra o Botafogo foi muito ruim, uma atuação muito ruim, e certamente o Diniz vai ter que trabalhar isso, tem trabalhado para esse jogo contra o Juventude, e aí esses retornos de PH e Nuno principalmente podem ajudar e deve ajudar muito o time do Vasco, Ilan. Garoni, perder para o São Paulo em casa está dentro, digamos assim, do resultado que não estava nos planos. Perder do Botafogo Sim. Clássico, ruim, né? Amargo. Agora, se não ganhar do Juventude em São Januário, aí vai mudar de figura. Aí eu acho que vai cair já no terreno do totalmente inesperado. Acho que azeda bastante, né? Não, assim, o Vasco é muito favorito, mas não pode nem pensar em deixar ponto contra o Juventude jogando em São Januário, né? Eu acho que praticamente sai da disputa por um G8, né? Assim, acho que o Vasco já saiu do G8. Se o Vasco perder dentro de casa para o Juventude, eu acho ou que empatar passa... também, né?
Eu acho que passa a olhar para o Campeonato Brasileiro como um rito de passagem para a Copa do Brasil. O Vasco fica meio que sem sentido. Vai, claro, tentar se confirmar em Sul-Americana e tal, mas olhando para a Libertadores, que é o mais importante, o Vasco perde um pouquinho ali do sentido e vai talvez até começar a poupar em alguns momentos, já visando a Copa do Brasil no início de dezembro, né? Teremos Nenê amanhã em São Januário, hein? É sempre legal o Nenê quando vem ao Rio. Gosto muito.